que o céu entoa feliz. Momento catequético. A liturgia explicada. Meu irmão e minha irmã, a partir de agora, mais um momento catequético, a liturgia explicada. Saudação de paz e de alegria a você, ainda nesses primeiros dias de 2022. O Cristo ressuscitado faz da vida humana uma festa permanente. E estamos na liturgia da nossa igreja no tempo comum. O tempo comum do ano litúrgico garante o sabor da festa pascal no cotidiano da vida e ainda nos ajuda a descobrir o dia a dia como um tempo de graça e salvação, tempo de vida nova e ressurreição. O domingo é para nós cristãos uma Páscoa semanal, dia do encontro festivo e gratuito da comunidade para fazer a memória da Páscoa de Cristo na Páscoa do povo e da Páscoa do povo na Páscoa de Cristo. Tempo comum formado por 34 semanas, sempre começando com o domingo. O tempo comum é interrompido pelo ciclo do Natal e pelo ciclo da Páscoa, ficando assim dividido em duas partes. Os primeiros domingos do tempo comum são marcados por um clima de epifania, de manifestação do Senhor, do início de sua missão no mundo e da continuidade dessa missão na vida dos seus seguidores. Esta primeira parte do tempo comum começa com a festa do batismo do Senhor. Este ano celebramos no dia 9 de janeiro e vai até a terça-feira de carnaval, que este ano será no dia 1º de março. São 7 domingos fazendo memória do discípulo e do discipulado de Jesus antes do ciclo pascal. E o que caracteriza cada domingo do tempo comum, além de sua dimensão pascal, é o Evangelho do dia, que neste ano de Lucas, o ano C, nos convida a acompanhar Jesus a partir de seu início na Galileia, depois do batismo por João. Neste período, vamos encontrando Jesus em constante oração, anunciando a boa nova aos pobres e denunciando a ganância e autossuficiência dos ricos, chamando também discípulos para continuar sua missão. Neste curto período do tempo comum, além do domingo, como festa semanal, celebramos a conversão do apóstolo Paulo no dia 25 de janeiro e a apresentação do Senhor no dia 2 de fevereiro, e fazemos a memória de alguns santos e santas, tudo isso neste curto período do tempo comum. Na primeira parte, os gestos simbólicos que marcam o domingo como Páscoa semanal são a comunidade reunida, a proclamação da palavra de Deus, a ceia do Senhor ou de uma ceia fraterna, no caso das celebrações dominicais da palavra. A comunidade encontre sua maneira de vivenciar cada um destes momentos como expressão criativa de sua vida e compromisso de fé, também através da celebração da palavra, a celebração do culto. A cor verde é o que vai caracterizar todo este tempo comum. E a atitude espiritual que deve nos acompanhar neste período nos vem sugerida através
do próprio Evangelho, quando lá diz que o Espírito desceu sobre Jesus nas águas do Jordão e pela voz do Pai que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem ponho todo o meu bem-querer. É tempo de ouvir, é tempo de acolher e de fazer o que Ele nos mandar, para que a festa da vida seja possível. E as nossas sugestões gerais para as celebrações do tempo comum. O canto de entrada. A finalidade desse canto é justamente dar início à celebração, criar um clima que vai promover a união orante da comunidade e introduzir no mistério do tempo litúrgico celebrado o próprio canto de entrada. Esse canto, é o canto de abertura, acompanha a entrada do sacerdote e da equipe de celebração. Porém, não é um canto para receber a procissão de entrada. Não é um canto para receber o sacerdote e seus acompanhantes. O altar. O sentido sacrificial do altar não tira sua dimensão convivial. A última ceia de Jesus, realizada ao redor de uma mesa, expressa a dimensão fraterna desse banquete da nova e definitiva aliança, sinal do banquete escatológico e incentivo para que os que comem do mesmo pão formem de verdade um só corpo no Senhor, morto e ressuscitado. Os primeiros cristãos celebravam a viva memória do Senhor no contexto de sua vida cotidiana, e o altar era a mesa das refeições da família. Sacrifício e banquete são duas dimensões estreitamente unidas. É o corpo de Cristo, sacrificado por nós, que acolhemos como dom e partilhamos, para que cresça o amor entre os que participam do memorial da nossa salvação. Ele faz dos nossos corações seu verdadeiro e vivo altar. Cantar o tempo comum. O tempo comum mais extenso do ano litúrgico, dividido em duas partes, nos possibilita desfrutar de outros aspectos da vida e da dimensão de Jesus e seus discípulos, que não são contemplados nos tempos do Natal e da Páscoa. Cada domingo do tempo comum tem o sabor de Páscoa semanal. O sabor de Páscoa semanal. E a cada evangelho de cada domingo, através dos versículos das aclamações do evangelho e nos refrões dos cantos de comunhão, vamos percebendo cada vez mais este sabor da festa pascal, que é o sabor de Páscoa semanal. Os músicos e cantores são parte integrante da Assembleia. Geralmente a equipe de canto e os músicos ficam próximo ao presbitério, chamados a participar juntamente a toda a Assembleia. Eles se colocam voltados para o lugar em que acontecem as ações rituais. Equipe de cantos, músicos, cantores voltados para o presbitério, para aquela atenção aos ritos que ali estão acontecendo, voltados para o altar, o ambão, a cadeira da presidência, a fonte batismal, e nunca de frente para a Assembleia, como se estivessem se apresentando. Ou seja, músicos e cantores
nunca deve ficar de frente para o povo, para a assembleia, como se estivessem se apresentando ou fazendo um show, mas voltados ou próximos ao presbitério. A profissão de fé. O símbolo ou profissão de fé tem por objetivo levar todo o povo reunido a responder à palavra de Deus, anunciada da Sagrada Escritura e explicada pela homilia, bem como proclamando a regra da fé por meio da fórmula aprovada para o uso litúrgico. Recordar e professar os grandes mistérios da fé antes de iniciar sua celebração eucarística. Preparando as oferendas. Preparação das oferendas. Prepara-se a mesa dignamente e trazem-se as oferendas. Neste momento, o sacerdote pode, então, ali começar a preparação das oferendas, quando, se possível, as oferendas do pão e do vinho são levadas em procissão até o presbitério para o sacrifício eucarístico. Embora os fiéis já não tragam de casa, mas mesmo assim, naquele momento, naquela procissão, adentrando ali a igreja, está sendo destinado a toda a liturgia o pão e o vinho, como se fosse todos os fiéis naquele ritual de levá-los ao altar, conservando o mesmo significado espiritual. Meu irmão e minha irmã, a parte principal da liturgia da palavra é constituída pelas leituras da Sagrada Escritura e pelos cantos que ocorrem entre elas, sendo desenvolvida e concluída pela homilia, a profissão de fé e a oração universal ou oração dos fiéis. Nas leituras explanadas pela homilia, Deus fala ao seu povo, revela o mistério da redenção e da salvação e oferece alimento espiritual. E o próprio Cristo, por sua palavra, se acha presente no meio dos fiéis. Pelo silêncio e pelos cantos, o povo se apropria dessa palavra de Deus, escuta esta palavra e a ela adere pela profissão de fé. Alimentado por esta palavra, ouvida, proclamada, refletida, reza na oração universal, a oração dos fiéis, pelas necessidades de toda a igreja e pela salvação do mundo inteiro. Os salmos e cânticos bíblicos são de fato a melhor escola de oração cristã e o melhor modelo de letra. Pela sua riqueza poética, pela força ou suavidade das imagens, os salmos, mais eficazmente, nos levam a intuir o mistério e comungar com as realidades invisíveis, envolvendo mais profundamente quem canta ou escuta e deixando, ao mesmo tempo, a cada um a liberdade de fazer o seu próprio caminho, sua própria viagem interior, sua própria mistagogia, seu próprio itinerário espiritual, a partir
também dos salmos cantados, que se tornam, assim, a nossa escola de oração cristã. Ainda, meu irmão e minha irmã, o altar, dentro da igreja, revela a sua dignidade, merece toda honra e distinção, pois nele se realiza o mistério pascal de Cristo, do qual é símbolo por excelência. Pela sua dignidade e valor simbólico, o altar não pode ser um móvel qualquer ou uma peça sem expressão, mas precisa ser nobre, belo, digno, plasticamente elegante. O altar, ou a mesa do altar, mais assim compreendido, é um móvel sagrado, de uso exclusivo para a celebração da Eucaristia. Ali são transformados o pão e o vinho em corpo e sangue do Senhor, o nosso Salvador. Nada se sobrepõe ao altar. Nada se sobrepõe ao altar. Terminando, o tempo comum não é um tempo vazio. É tempo de a igreja continuar a obra de Cristo nas lutas e nos trabalhos pelo reino. Por isso, a preparação da celebração dominical deve levar em conta a vida da comunidade, os ritos e o mistério pascal do Cristo que celebramos na vida, desde a preparação do ambiente até a metodologia usada, vamos assim dizer, para a homilia. As celebrações exigem de todas as equipes de liturgia, animadores de culto e, por que não, dos sacerdotes, além de uma forte mística cristã. Exige de todos nós uma preparação bastante cuidada em todos os seus detalhes e muito profunda, com a convicção de estarmos contribuindo para a melhor difusão da Palavra de Deus, na sua dimensão orante e celebrativa. É que queremos cada vez mais, com as nossas comunidades, com aqueles que se colocam a serviço da nossa igreja, sobretudo na liturgia, este grande zelo, este grande amor, que vai se aumentando a cada dia nesta forte mística cristã, sobretudo através do nosso serviço, da nossa busca cada vez melhor de aprofundar a liturgia que celebramos e vivenciamos. Que Deus nos abençoe. Deus proteja a todos e que possamos continuar com a nossa missão de levar adiante a palavra de Deus através da liturgia explicada. Assim seja. Amém. 106 FM